Imagine que você está em uma manhã aparentemente normal no Himalaia. O céu se abre sobre as montanhas. O movimento começa na região de fronteira entre Nepal e Tibete, e pessoas seguem suas atividades sem imaginar o que está acontecendo alguns quilômetros acima delas. São aproximadamente 9 da manhã. Então, em uma região elevada da montanha, uma enorme massa de gelo, rocha e sedimentos se desprende. O material despenca pelo vale e atinge o sistema do rio Lende. O impacto é brutal. A água e os detritos são empurrados para baixo com uma velocidade que transforma o rio em uma ameaça em questão de minutos. Você está muito abaixo disso e talvez nem tenha ouvido o primeiro estrondo. Quando percebe que alguma coisa está errada, a água já não parece um rio. Ela vem carregada de lama, pedras, árvores e pedaços de estruturas destruídas. Não há tempo para entender. Não há tempo para esperar uma explicação. Você simplesmente vê a água avançando pelo vale e precisa correr, porque naquele momento uma transformação começou nas montanhas. Uma avalanche havia acabado de iniciar uma das enchentes mais devastadoras já registradas naquela região. Por alguns instantes, tudo parece ter acontecido sem aviso. Mas nas alturas do Himalaia, uma enorme porção de gelo e rocha já havia começado a se desprender. Imagens de satélite analisadas após o desastre indicaram o colapso de uma parte da geleira, com aproximadamente 600 metros de largura, que despencou cerca de 1.200 metros até o vale. O impacto lançou uma mistura de gelo, rocha, neve e sedimentos para baixo da montanha. E aqui está o detalhe que torna tudo ainda mais assustador. O fenômeno inicialmente chegou a ser interpretado como um terremoto. Mas a análise sísmica do Serviço Geológico dos Estados Unidos indicou que o sinal registrado era compatível com o próprio deslizamento da massa de gelo e rocha, não necessariamente com um terremoto causando o desastre. Você está no fundo do vale. Não consegue enxergar o que aconteceu quilômetros acima, mas a montanha acabou de despejar uma quantidade gigantesca de material sobre o sistema fluvial. E agora toda essa energia está descendo. O que parecia ser apenas uma avalanche nas alturas está prestes a se transformar em algo muito maior, porque o próximo lugar atingido não será a montanha, será o rio. Você está no vale quando o rio começa a mudar. Primeiro, a água aumenta, depois fica escura. Em segundos, o que parecia ser uma correnteza normal se transforma em uma massa de água, gelo, lama e enormes blocos de rocha descendo pelo vale. O impacto da avalanche deslocou uma quantidade gigantesca de material e água, criando uma inundação repentina que avançou pelo sistema do Lende Kola e atingiu o rio Bote Koshi, seguindo depois para áreas mais baixas do Nepal. Você não está diante de uma enchente comum. A água carrega árvores, veículos, pedaços de pontes e tudo o que encontra pela frente. O vale, que normalmente canaliza o rio entre as montanhas, agora funciona como um corredor que concentra toda aquela energia. E isso torna a situação ainda mais perigosa, porque a água não chega sozinha. Ela traz toneladas de sedimentos e detritos, aumentando o peso e a força da correnteza enquanto avança. Em poucos minutos, lugares que pareciam seguros deixam de existir como você conhecia. E enquanto a primeira onda desce pelo vale, outra ameaça começa a surgir nas montanhas. O caminho da água ainda está longe de terminar. Você está no vale quando percebe que não existe mais um rio diante de você. Existe uma massa escura e violenta avançando pelo caminho da água. Casas são atingidas, veículos desaparecem, pontes são arrancadas, estradas deixam de existir. Na região de Hasua, comunidades inteiras foram atingidas pela enxurrada, enquanto no lado tibetano, o posto de Girong também sofreu uma destruição severa. A força da água e dos detritos foi tamanha que, em determinado trecho do rio Trishuli, o nível subiu cerca de 9 metros em apenas meia hora. Para quem está ali, não existe tempo para compreender a dimensão do desastre. Você simplesmente corre. Alguns conseguem alcançar terrenos mais altos, outros procuram abrigo em telhados ou estruturas que ainda permanecem de pé. Mas a água não leva apenas objetos. Ela destrói estradas,
interrompe comunicações e corta pontes que conectavam comunidades inteiras. E isso cria um segundo problema. Mesmo depois que a primeira onda passa, muitas pessoas ficam isoladas, sem saber se familiares conseguiram escapar. Enquanto a lama começa a baixar, o verdadeiro tamanho da tragédia finalmente aparece. Centenas de pessoas estão mortas ou desaparecidas. E agora começa uma corrida contra o tempo. Porque em algum lugar entre as montanhas, ainda pode haver pessoas esperando para serem encontradas. Agora começa uma segunda batalha. A água já passou, mas centenas de pessoas continuam desaparecidas. Equipes de resgate precisam chegar a comunidades isoladas, enquanto estradas e pontes destruídas tornam o acesso extremamente difícil. Helicópteros começam a ser usados para retirar sobreviventes e levar ajuda às áreas mais atingidas. Você imagina estar entre essas pessoas, sem telefone, sem estrada, sem saber se sua família conseguiu escapar. Ao redor, existe apenas lama, destroços e montanhas. E o perigo ainda não acabou. As autoridades identificaram um bloqueio rio acima que formou um novo lago, criando o risco de outra inundação caso essa barreira se rompa. Isso significa que os próprios rios continuam sendo observados como uma ameaça. Para os socorristas, cada hora importa. Mas procurar alguém nesse cenário não é como procurar uma pessoa em uma cidade. É preciso atravessar vales destruídos, localizar sobreviventes entre toneladas de detritos e trabalhar sabendo que novas quedas de terra podem acontecer. E enquanto helicópteros sobrevoam a região, famílias aguardam por uma notícia. Porque, para quem ainda espera, o desastre só termina quando a última pessoa desaparecida é encontrada. O que aconteceu naquele vale não pode ser explicado apenas pela força de uma avalanche. Existe uma questão maior nas montanhas do Himalaia. O gelo está mudando. O aquecimento do planeta está acelerando o derretimento de geleiras em diversas regiões, deixando algumas áreas mais instáveis e aumentando a possibilidade de desprendimentos de gelo, rocha e água. Cientistas vêm alertando que comunidades próximas a essas montanhas estão cada vez mais expostas a eventos capazes de acontecer muito rapidamente. Mas é importante separar o que sabemos do que ainda está sendo investigado. No desastre de 26 de agosto, as primeiras suspeitas apontaram para um terremoto. Depois, análises passaram a indicar que o colapso de uma geleira e a avalanche de gelo e rocha foram os principais gatilhos da enchente. A relação exata entre esses eventos ainda está sendo estudada. E esse é o verdadeiro perigo. Você pode olhar para uma montanha e enxergar apenas neve e gelo. Mas por baixo dessa aparência imóvel, existe um sistema em constante transformação. E quando uma dessas estruturas finalmente cede, a água não precisa de horas para chegar. Ela pode transformar uma montanha em uma ameaça para quem vive quilômetros abaixo. A água passou, mas a ameaça não desapareceu. Enquanto equipes continuam procurando sobreviventes, outra preocupação surgiu rio acima. O material levado pelo deslizamento bloqueou parte do curso do rio e formou uma nova área represada. Se essa barreira ceder de repente, outra onda de água poderá atingir as regiões abaixo, e o tamanho da tragédia ainda está sendo descoberto. As informações mais recentes apontam para centenas de mortos e mais de 1.000 pessoas desaparecidas entre Nepal e Tibete. Mas esses números continuam mudando conforme os socorristas conseguem alcançar áreas isoladas. Imagine estar entre aqueles que sobreviveram. Você olha para o vale e reconhece apenas alguns pontos da paisagem que existia naquela manhã. Estradas desapareceram, pontes foram arrancadas, casas estão soterradas pela lama. E então surge a pergunta que permanece depois que a água recua. Seria possível ter previsto uma tragédia como essa? Talvez não seja possível impedir que uma montanha desabe. Mas monitorar geleiras, rios e encostas pode significar ganhar minutos preciosos. E em um desastre que acontece tão rápido, alguns minutos podem ser a diferença entre encontrar um caminho para escapar ou ser levado pela próxima onda. Se este vídeo te fez perceber como uma montanha pode se transformar em uma ameaça em questão de minutos, inscreva-se no Relatos Cinemáticos.
Aqui, você conhece a história por trás de acontecimentos que parecem impossíveis e descobre a ciência que explica como eles realmente acontecem. Até o próximo relato.